Queria chamar para a nossa conversa o Éder Traschini, porque amanhã tem jogo da seleção brasileira contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo na Arena Pantanal, e o Éder está por lá acompanhando tudo. Muito bom dia para você. Ontem o Arana e o Vinícius. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Teremos finalmente aí. O Diniz já queria é, jogar com esse time com Vini, Rodrigo e Neymar já desde a primeira convocação. Era o trio dos sonhos dele. Ele armou ali na cabeça dele uma maneira de conseguir extrair o melhor de todos eles, né? E aí o Vini acaba sendo cortado por lesão e ele não conseguiu que esse time jogasse junto na primeira convocação, mas agora sim, já no primeiro treino ele já colocou o Vini Júnior, que era esperado, né? O Vini Júnior ser titular dessa seleção ali pela esquerda, o Rodrigo, que jogou na esquerda na primeira data FIFA, vai lá para a direita, e o Richarlison no comando de ataque. Richarlison que atendeu os fãs ontem, né? Como sempre, o Pombo foi dar atenção aos torcedores que compareceram lá na Arena Pantanal e teve um bom desempenho no treino de finalizações que a gente conseguiu ver. Botou lá na caixinha a maioria dos chutes que ele deu, foi um dos melhores aí que a gente conseguiu acompanhar, então o Pombo tentando espantar aí esse jejum de gols na seleção. Mas é isso, o Arana deve herdar essa lateral esquerda, já que o Renan Lodge, que foi o titular, foi cortado, tá com uma inflamação no joelho, e o Caio Henrique teve uma lesão ainda mais séria. E aí, dois laterais esquerdos novos, né? E o Arana herdando aí essa posição de titular da lateral esquerda. Arana que tem uma. Estava bem cotado para participar da última Copa do Mundo, né? O Danilo acompanhou de perto também. E acabou tendo uma lesão muito grave, ficou fora. Até falou sobre isso na coletiva, que foi muito difícil a recuperação, que o filho dele ficou bravo com ele porque queria jogar bola e o papai não conseguia correr atrás dele porque estava se recuperando da lesão ainda, né? Então, mas conseguiu se recuperar, voltou há pouco e voltou agora à seleção. Deve ser realmente o titular do Diniz esse jogo contra a Venezuela. E aí o Brasil está assumindo o protagonismo e o favoritismo como tem que ser contra a Venezuela. O Ederson falou ontem que a obrigação do Brasil é vencer a Venezuela. Eles esperam um time ali com as linhas baixas, né? E o que é um cenário diferente do que vai acontecer contra o Uruguai. Todo mundo espera o Uruguai mais para frente, né? O Uruguai do Bielsa. Vai ser até um confronto interessante a gente ver Diniz versus Bielsa frente a frente, mas isso aí é papo para daqui a 7, 8 dias. Por enquanto é Brasil e Venezuela aqui em Cuiabá. Perfeito, Éder. Dá para repassar a escalação, então, que deve começar como titular? Vamos lá. Ederson no gol, o Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga e o Guilherme Arana na esquerda. Aí o meio com Casemiro e Bruno Guimarães, o Neymar mais à frente, ali atuando como meia, aqui que o Neymar tem muita liberdade, né? Então Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, e no ataque Vini Júnior, Rodrigo e Richarlison. E aí, Perrone, essa é a escalação ideal mesmo do Brasil nesse momento? Eu acho que sim, eu não faço nenhum reparo ali, né? Ele teve problema na lateral. Eu acho que o Arana, ele já teve fases bem melhores, né? É um cara que tá num processo de retomada. Mas é o que ele tem à disposição, acho o time muito forte. Se eu olhar no papel, todos esses caras aí jogando em alto nível, pô, é um timaço, né? E assim, e se chegarem naquele nível que o Fernando Diniz costuma levar os seus times, é para ficar muito esperançoso, né? Eu sempre fico, Domingos, com um pé atrás no futuro, aquela história de Ancelotti. Aí vem o Ancelotti, parece que eu tô vendo o trailer de um filme que eu não sei se eu vou conseguir assistir o filme, que é o Diniz na Copa do Mundo. Então, eu sempre, quando falo, fico meio assim com o futuro, mas é um timaço. Não sei se vamos assistir esse filme, mas estamos acompanhando de perto, né? O Gilmar Gonzaga diz aqui, ó, o jogo vai ser contra a poderosa Venezuela? Sim, Danilo. Por isso pergunto para você, a partir de quantos gols você toca o seu pandeiro? Eu aposentei o pandeiro agora por questões óbvias aí. Para quem eu tocava pandeiro agora, eu não torço mais, viu, Domitilo? Mas eu acho que vai ser um jogo interessante da seleção brasileira. Eu gosto bastante desse ataque que foi o que o Éder falou agora, com o Rodrigo, o Vini Júnior. Eu, sinceramente, apoiei muito o Richarlison, inclusive até na última Copa. Briguei com amigos, falei que o Richarlison tinha espaço sim, mas ultimamente o Richarlison não tá me ajudando a ajudar ele, sabe assim? Não tá ajudando
no desempenho dele. A gente sabe que ele até revelou lá que ele estava enfrentando algumas dificuldades e tudo mais, mas eu gostaria que o Brasil tivesse um camisa 9 que tivesse mais nos trinques, mas com esse ataque, Rodrigo, Vini Júnior e com o Neymar por trás, vou te dizer que o Richarlison tem toda a chance de desencantar de vez, de fazer como ele tem feito nos treinos aí, pelo que acompanhei das matérias do Éder, de colocar todas na caixinha, como o Éder mesmo usou essa expressão, e que digo mais, viu? Essa era a expressão do Titez, viu, Éder? Ih, pegou, Acompanhei um pouquinho, né? É contagioso? É influência. É influência, não tem jeito. Agora é legal ver o Richarlison atendendo a galera, né? Ele é sempre muito querido e atencioso com os torcedores, não é à toa que é um ídolo dessa molecada. Agora, o jogo em Cuiabá tem uma história curiosa, né, Éder? A seleção está no mesmo hotel em que o Diniz foi demitido do Santos há 2 anos. Que virada de carreira. Pois é, e a demissão mais traumática da carreira dele, assim, o Diniz consegue entender melhor a demissão do São Paulo, por exemplo, do que a demissão do Santos. Ele se sentiu muito traído no Santos, né? A gente escreveu isso hoje. Ele confiava muito no presidente, no Andrés Rueda, e quando ele chegou no Santos, o Santos tem uma estrutura, para quem não conhece, de comitê de gestão. Então é o presidente, o vice e mais 6 indicados pelo presidente, 7 indicados pelo presidente, que compõem ali um grupo que toma as decisões de forma conjunta. Né? E isso acaba gerando alguns atritos no futebol, porque tudo tem que passar por esses 7, por esses 9, tem que ter a votação, então às vezes acaba atrasando. Né? E como é um colegiado, o Diniz quis saber quem que mandava ali, se era o presidente ou se era esse grupo, esse comitê de gestão. E o Rueda garantiu para ele que ele mandava. Só que aí na primeira crise, o Rueda falou que foi voto vencido, e aí o Diniz foi demitido. Né? E quando o Diniz foi demitido aqui, no mesmo hotel que a seleção está em Cuiabá, ele chamou uma reunião daquele jeito Diniz de explosivo, né? E fez duras críticas aí a diretores, né? Falou sobre a mágoa dele de estar deixando o Santos naquele momento, de como ele se sentiu traído. O Santos tinha falado que não venderia o Luan Pérez, que o Diniz enxergava como um pilar do time dele, e aí acabou vendendo. O Diniz pensou em sair nesse momento, mas segurou porque confiava, gostava do presidente. Só que aí na primeira crise, o presidente não conseguiu segurar ele, disse que foi voto vencido, e aí ele acabou demitido, né? E hoje volta não só como técnico da seleção brasileira e líder das eliminatórias, como finalista da Copa Libertadores. Né? Então é o momento do Diniz espantar de vez esse fantasma que tenha ficado aqui no hotel aqui em Cuiabá. Essa história é muito louca, hein, Perrone? Que volta por cima, né? Acho que a gente pode chamar assim, né? O que será que... qual é o segredo dessa virada do Diniz? Eu acho que era a coisa mais natural acontecer na carreira dele, né? Eu acho que talvez o que tenha dado um gás ali maior, a conquista do título carioca para abafar aqueles caras que falavam, o cara não é campeão, não consegue título, e aí ele já na seleção conseguia a classificação para Libertadores, dá mais uma abafada. Mas eu vejo essa virada dele assim, é uma coisa assim que eu particularmente sempre achava que ele ia para esse rumo. Não podia cravar que ele ia para a seleção, mas eu falava para muita gente, olha, eu já vi o Tele ser chamado de pé frio porque não ganhar nada e tal, e depois o cara virou um dos grandes, maiores treinadores da história. Mas você está comparando o Diniz com o Tele? Não tô. É que eu achava que esse era o caminho natural dele. Não me surpreende ele ter conseguido essa virada. Agora, que deve ter sido um baita de um presente para ele voltar nesse hotel, nessa situação, né? Porque deve passar tudo na cabeça do cara. Eu acho que acaba aumentando a confiança dele quando ele volta nesse lugar, nessa situação completamente assim favorável a ele. Muito bom, Éder. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí, que eu sei que vai ser longo o dia. E aí você volta para falar dos resultados e do próximo jogo também da seleção. Fechado, Domi. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Até. E a gente fala agora do Corinthians. O Renato Augusto, que é o jogador mais técnico desse elenco, pode se despedir no final da temporada, hein? Ele tem contrato até o final do ano e o clube queria renovar. Só que, segundo o Samir Carvalho, o Mano Menezes pediu para a diretoria segurar um pouquinho, mesmo que já tudo esteja um pouco apalavrado, até ter certeza que ele está em condições físicas de seguir na próxima temporada. E aí, Danilo, o Corinthians pode abrir mão nesse momento de um jogador como o Renato Augusto? Bom, a gente viu na última temporada
Na última não, na atual, já tô falando quase que como se a temporada tivesse acabado. A gente viu recentemente Já na entrega o título temporada. pro Botafogo, né? E pro Já Fluminense e tá. tal. A gente viu nessa temporada que o Renato Augusto, ele quando entra, faz a diferença absurda. Os números provam, né, que o Corinthians é muito melhor quando o Renato Augusto estava em campo. E ele jogando bola é realmente um meia que faz muita diferença e que tem poucos hoje em dia aqui no Brasil. A grande questão é que ele não consegue o ritmo de sempre e ele não é barato. Então, numa hora de você equilibrar uma folha salarial e você ter que montar um time que vai jogar 50, 60 jogos na temporada, é muito difícil você olhar e contar com o Renato Augusto para 20 deles, para 30 deles, né? Então, no projeto do Mano, eu vejo assim, se sobrar um troquinho para continuar pagando o Renato Augusto, ou se nessa renovação você fizer algo atrelado ao número de jogos dele, aí você consegue aumentar, melhorar o custo-benefício de um jogador que não vai estar sempre à sua disposição. Porque a gente sabe que bola ele tem. Então você tem que dar um jeito de você fazer um contrato, alguma coisa assim, para ele não prejudicar o time no aspecto financeiro e não ter que roubar o espaço de outro atleta que poderia ocupar uma posição e que tenha uma sequência. E aí, quando você tem o Renato Augusto bem, você usa dentro ali do planejamento do time. Vou usar o Renato Augusto mais para jogos do Brasileirão e deixar para a Copa para jogar um jogador mais jovem, que tem mais um técnico, uma física melhor, um físico melhor. Então tem que fazer esse tipo de planejamento. Eu, particularmente, tentaria negociar com o Renato Augusto um contrato que tenha uma produtividade aí, porque é um jogador que tecnicamente está acima de assim, praticamente todos os outros meias que temos aqui no Brasil hoje em dia. Concorda, Perrone, com a análise do Danilo? Concordo com muito do que o Danilo falou e vejo assim, eu acho assim, o Corinthians precisa do Renato Augusto, só que o Renato Augusto não pode ser o pilar do Corinthians, o cara que vai desequilibrar, o cara fundamental na próxima temporada. O Corinthians precisa se programar para montar para ter um outro cara, um outro protagonista que vai se revezar com o Renato. Eu diria até um cara que pudesse ser realmente o protagonista, o titular, e o Renato ir entrando no decorrer das partidas e tal. Acho que o Renato tem que assumir um outro papel no Corinthians. Ele seria muito importante ainda, mas está provado que ele não consegue desempenhar esse protagonismo o tempo inteiro como o Corinthians precisa. Só que para fazer isso, depende da parte financeira. Né? E você tem que fazer o encaixe ali de tudo que o clube vai precisar, de todas as posições. Acho que o que o Corinthians mais precisa é de um elenco equilibrado. A montagem, toda essa reformulação não pode ficar só na mão do Mano. É trabalho para presidente, para diretor financeiro. Então não pode ficar só na mão dele. E dentro desse planejamento, eu tentaria achar um espaço para manter o Renato, mas buscando alguém que tivesse de fato protagonismo, e outra, trazer outros caras para dividir o protagonismo. O Corinthians não pode, como nenhum time deve fazer isso, depender de um só jogador. E equilibrar, né, experiência com juventude, coisa que não foi feita até agora. E outra preocupação, Perrone, é nas laterais, né? Que o Fábio Santos e o Fagner já não são aquela unanimidade com a torcida, só que tá difícil achar outros jogadores para essa posição no mercado. Assim, o Fábio Santos, ele já tá falando, né, em aposentadoria, tá, não dá mais. O Corinthians tem tomado muito gol pelo lado esquerdo, ele tem falhado muito, não tem condição, o cara não tá aguentando mais, né? Então acho que aí não vai ter jeito, vai precisar, e ele não tem uma reserva de qualidade também, né? Então vai precisar, acho que nessa lateral esquerda, ali realmente tem um foco muito foco nessa questão, trazer provavelmente 2 jogadores. O Fagner também está nesse processo já, não sei. É sempre duro você pegar e romper com um cara que fez muita história, né? Mas se eu não me engano, o contrato do Fagner é mais longo. O do Fábio termina agora, e se eu não me engano, o do Fagner só no final de 2024. Então é uma situação mais delicada. Mas também é um cara que não dá, ele não tem mais condição física de encarar uma titularidade. Tem muito trabalho para ser feito no Corinthians, né? Não só pelo Mano, pela próxima diretoria, tem muita, não é um trabalho fácil, precisa começar logo, porque quanto mais você demora, mais difícil fica para achar essas boas peças. O tic-tac da janela de transferência vai
acelerado. Qual